Bom dia, para quem ainda não me conhece, meu nome é Cristiane e o meu seminário é sobre valores de DL50 em peixes e no rato tratados com pó de raízes de Beres spp e as suas implicações ecotoxicológicas. Bom, foram utilizadas 3 espécies do gênero Beres que biosintetizam pela via do metabolismo secundário os compostos flavonoídicos rotenoides representados pela rotenona, toxiferol, degelina e tefrosina. A rotenona é o mais estudado desses princípios e o mais potente deles, causando a morte através da inibição da cadeia respiratória mitocondrial, revelando-se os peixes mais susceptíveis. Bom, como a rotenona age na cadeia respiratória? A rotenona impede a oxidação de substratos que se comunicam diretamente com a cadeia respiratória, via uma desidrogenase dependente de NAD, por bloquear a transferência de elétrons do ferro-enxofre das ligações até a coenzima Q. Atuam, portanto, no complexo 1. Alguns aspectos da natureza estrutural desses princípios ativos foram amplamente descritos, relacionando sua estrutura química com as propriedades farmatoxicológicas e ecotoxicológicas. O objetivo foi definir a sensibilidade de diferentes espécies de peixes, de diferentes níveis filogenéticos e de interesse zootécnico pelos rotenoides, a fim de estabelecerem as bases de uma aplicação adequada no controle químico de organismos aquáticos, predadores ou parasitas das referidas espécies. Materiais e métodos. Foi utilizado o pó obtido das raízes secas das plantas deres, do banco de germoplasma de Timbós, da região amazônica, na Embrapa Cepatu, em Belém, no Pará. Foram utilizadas 3 espécies de peixes no estágio juvenil, fornecidas pelo setor de piscicultura do Departamento de Produção Animal da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias de Jaboticabal, sendo elas tilápia, tambaqui e o cascudo. Foram feitos 5 tratamentos comparados com 8 repetições de cada espécie. Os peixes foram retirados de tanques de alevinagem, que é a produção dos filhotes de peixes que já se assemelham aos adultos de sua espécie. Após um período de adaptação de 72 horas em aquários coletivos por espécie, os mesmos foram submetidos aos testes de iquitiotoxicidade. Para tanto, foram transferidos para os aquários testes. Aquários equipados com aeradores. Nesses aquários foi mantida uma relação massa-massa de 1 grama de peixe para 1000 ml de água. Foi utilizado, então, o pó obtido das raízes de Deres spp com padrão granulométrico TAMIS de 16, contendo um teor de rotenona de 5%, que foi determinado por método cromatográfico em camada delgada. A toxicidade para os ratos foi ensaiada com o extrato etanólico da rotenona a 37,5% de rotenona. Receberam 1 ml de solução para cada 200 gramas do peso corporal. Isso foi utilizado via sonda gástrica. No quadro 1, podemos ver onde relacionamos diferentes concentrações do pó das raízes de Deres spp aplicado na água dos aquários. Os números expressam microgramas de pó por mililitros de água contida nos aquários teste. Nos aquários controle, mantivemos apenas a água padronizada. Foi mantida apenas a água padronizada nos controle e nos outros foi utilizado o pó das raízes. Já no quadro 2, a gente pode ver o dos ratos. A toxicidade em 24 horas para ratos foi ensaiada com extrato etanólico a 37,5% de rotenona, como eu havia falado anteriormente. Esse extrato foi obtido, quantificado e veiculado em polipropileno
glicol para etanol, 1:1. No mesmo departamento, usaram-se sempre concentrações diferentes veiculadas e adequadas no mesmo volume, de modo que os animais recebessem por via oral sob sonda gástrica 1 ml de volume de solução para cada 200 gramas do peso corporal. O quadro 2 mostra as concentrações do extrato etanólico das raízes de deres e SPP expressas em ml por quilograma de peso corporal. Os ratos foram submetidos aos mesmos critérios de observação para os efeitos de letalidade usados anteriormente para os peixes. Os resultados obtidos tanto para os peixes quanto para os ratos foram estatisticamente tratados pelo método de Probitus. Os resultados. Os peixes tratados apresentaram desorientação, executando movimentos de rotação em torno do grande eixo corpóreo, aumento do trabalho das nadadeiras e opérculos, um comportamento de busca de ar atmosférico, que é muito comum em ambientes pobres em oxigênio. E no caso particular das tilápias, também se observou mudança brusca de coloração e eriçamento da nadadeira dorsal. O quadro 3 mostra os resultados de letalidade nos peixes tratados com o pó de 10 SPP em microgramas por ml. Podemos ver que, por mais que a massa utilizada no aquário das diferentes espécies de peixe sejam bem diferentes, nos experimentos, em cada ensaio, não houve uma diferença tão grande da letalidade. E no quadro 4, os ratos, eles apresentaram sintomatologia de cianose generalizada e movimentos respiratórios que sugeriam asfixia. As mortes nas concentrações maiores ocorriam em poucos minutos a partir de 200 mg por quilograma de peso corporal. A mortalidade atingia valores de 100%. Aí no quadro 4 nós podemos ver a letalidade do extrato etanólico do pó de deres SPP nos ratos tratados, em miligrama por quilograma de peso corporal, administrados por via oral com a sonda gástrica. Vendo assim, comparando com os ensaios dos peixes, nós podemos ver que a letalidade também não foi muito, por mais que haja diferença, a diferença não foi muito grande. Bom, a conclusão. As diferenças de sensibilidade ao composto tóxico estudado sugerem que a menor susceptibilidade encontrada nos mamíferos intoxicados experimentalmente pela via oral se deve a fenômenos farmacocinéticos determinados pela existência de eficazes barreiras teciduais gástricas e dificultam a ocorrência de concentrações plasmáticas capazes de produzirem efeitos sistêmicos tóxicos significativos. Os variados graus de sensibilidade aos rotenoides, apresentados pelas diferentes espécies de peixes ensaiados, sugerem que esta variação, embora seja de origem farmacocinética, se deve às diferenças de atividade metabólica entre as espécies de peixes estudadas. As espécies mais evoluídas filogeneticamente possuem maior atividade metabólica e absorvem mais rotenoides do meio ao fazerem as trocas respiratórias. Os resultados de ictiotoxicidade corroboram plenamente tal resultado. Bom, esse foi um trabalho, o seminário. Me coloco à disposição para responder dúvidas e obrigada.